Olá, bem-vindo à série Os 5 Princípios Sistêmicos dos Atendimentos Altamente Eficazes. Essa é a aula 9, onde vamos falar sobre o terapeuta e o líder. Como ele pode responder à pergunta sobre o que o cliente ou o liderado pode fazer? Você, como líder ou como terapeuta, como que você lida com perguntas sobre o que o seu cliente, o que um membro da sua equipe poderia fazer? Você diz o que fazer? Você fala o que você faria no lugar da pessoa? Uma coisa importante é os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes são um mapa sobre uma postura interior. Então, essa série de aulas que iniciou na segunda-feira da semana passada e que vai se estender por algumas semanas e vai ter um total entre 30 e 50 aulas, tem o seguinte intuito: apresentar a postura interna que traz naturalmente mais resultados, seja para o terapeuta em relação ao seu cliente, seja para o líder em relação a equipes. É nesse sentido. Me apresentando, para mim a questão de perguntar sempre foi uma questão importante. Eu nasci numa cidade pequena, no interior do Rio de Janeiro, e lá não encontrei a quem perguntar. Eu não encontrava, a não ser professores. Eu lembro de fazer perguntas para o professor de ciências, e eu acabei participando do clube de ciências já na 6ª série. O clube de ciências era para os alunos do ensino médio, eu já estava lá na 6ª série, por conta dos meus interesses em fazer perguntas. Então, esse tema de perguntar já vinha de muito tempo. Eu sempre me interessei pelo sentido das coisas. Mas eu tinha uma frustração, porque eu não encontrava quem dava respostas. E para mim, eu tinha e ainda tenho uma vontade de aprender. Sempre que eu encontro oportunidades de aprender, eu aproveito elas. E nesse sentido, eu acabei encontrando um concurso para ser oficial de carreira do Exército. E depois de estudar 2 anos, o tempo todo, eu consegui entrar. E, por coincidência, em 2002, eu encontrei uma arte marcial lá na Academia Militar. Tinha, nessa época, uma arte marcial chamada Asanko. E eu me identifiquei muito. Até porque, primeiro, eu participei de um workshop de defesa pessoal. E durante o workshop, o professor, eu não conhecia ele. Ele falou o seguinte, no intervalo: olha, quando vocês aprendem algo novo, conhecimento é poder. Poder é responsabilidade. Então, vocês se tornam mais responsáveis. E esse assunto me interessou, porque não era uma fala que normalmente eu ouvia, mas eu tinha o radar ativado para mensagens com significado. E aí eu reconheci que tinha um significado. Depois eu descobri que ele criou uma arte marcial, que ele treinava desde sempre essa arte marcial, e foi um desenvolvimento, na verdade. Ele tinha uma base o nome dele é Mestre no Shang, ele é gaúcho. Então ele tinha uma base se eu não me engano, do Aikido, do Hapkido, e desenvolveu um sistema de arte marcial que ele chamou de Asanko, foi uma evolução. E durante 3 anos e meio que eu treinei, essa arte marcial para mim foi, achei o que eu buscava, que era o poder fazer perguntas. E tinha uma forma interessante de ele responder as perguntas, enquanto mestre de arte marcial, que ele explicava o processo de pensamento. Então ele não dava só a resposta e acabou, como se fosse um dicionário. Na verdade, ele apresentava o processo de pensamento. Então teve um tempo que eu fazia perguntas realmente para ter a informação, porque eu perguntava de coisas abstratas também, sobre o sentido da vida, a origem das pirâmides, e coisas assim de energia, de espiritualidade. Então eu tinha um campo de interesse bem amplo. Por que eu estou contando essa história? Para mostrar que o tema perguntar, tem um impacto especial para mim, e ao mesmo tempo me apresentar contando um trechinho da minha história, que isso foi quando eu entrei para o Exército. Eu passei ainda mais de 17 anos no Exército.
E as terapias chegaram na minha vida em 2011. Então, eu me formei na Academia Militar em 2005, e lá para 2009 eu já estava como tenente, e eu fui buscar terapias, porque eu me sentia incomodado com várias coisas, principalmente de relacionamento. Eu percebia que eu me magoava fácil, eu já sabia disso, mas eu me incomodava e ficava quieto. E era interessante que sempre aparecia alguém que se incomodava comigo, me tentava, sei lá, me dizer o que fazer, ou me impor alguma coisa, eu só ficava quieto. E, de alguma forma, era uma forma que eu encontrava de resolver. Mas eu sempre tinha um incômodo, uma insatisfação. E por isso eu fui buscar a terapia em 2009, da terapia tradicional. E a minha frustração é que as sessões eram só conversar. E eu pensava, mas não queria só conversar, eu queria que tivesse alguma coisa, alguma experiência, alguma coisa que trouxesse uma consciência, que eu saísse da sessão diferente. Nessa época eu não conhecia a constelação familiar. Mas a minha insatisfação me levou a continuar buscando. Nessa época eu já lia sobre PNL, que é a programação neurolinguística, eu lia sobre meditação, eu lia os livros do Jung sobre o inconsciente coletivo, lia livros do Leon Reich sobre a teoria das couraças e da terapia corporal, o Lowen da bioenergética. Na época eu tinha chegado a me inscrever para uma pós-graduação de bioenergética, cheguei a fazer alguns meses, mas eu queria algo mais prático, e eu observei umas 2 aulas que eram só conversar, pensei, não ficar só conversando, eu queria que tivesse os exercícios da bioenergética. Tipo, não quero ficar ouvindo as pessoas falando sobre bioenergética. E o pior, o que mais me frustrava é que as pessoas compartilhavam coisas de fora do que tinha a ver com o curso. Como se fosse, eu atuo nessa especialidade de terapia, então eu vou ficar falando do que eu faço com essa terapia. E eu queria falar de bioenergética. Então eu saí da pós. Mas onde eu quero chegar? A minha insatisfação por encontrar algo que tivesse efetividade, que não fosse só conversar, me fez acabar encontrando uma formação de terapia que era baseada na programação neurolinguística. Eu entrei no Practitioner, isso foi começo de 2011, aí ali eu me achei, porque tinha vários exercícios e já tinha mudança. A gente assistia a aplicação, tinha uma demonstração feita pelo facilitador, depois se dividia em trios, as pessoas na sala, e aí os 3 passariam pelas 3 posições. Tinha a posição do observador, do cliente e do practitioner, do que iria aplicar a ferramenta. E aí tinha um revezamento. Então era legal ver a aplicação nas 3 posições, principalmente por perceber que eu escolhi um tema que estava me incomodando, e ao final ali de 5, 10 minutos, 15, 20 minutos de uma ferramenta, mudava o sentimento. Eu pensei, estou no lugar certo, porque eu gosto de coisas práticas que já têm resultado. Mas, por coincidência, eu acabei chegando na constelação familiar, que na mesma empresa ia acontecer logo depois de um mês, já ia acontecer um módulo um dos módulos da formação em constelação familiar, e aí eu já me inscrevi, sem saber o que era. E aí chegou o dia. Eu achei muito estranho, porque ninguém fala, não fica em pé, ninguém fala nada, a facilitadora explicou algumas coisas. Eu sei que eu fui perceber. Então, o primeiro dia inteiro eu fiquei questionando, será que é para mim? Será que... Porque parece muito chato. Nada acontece, tipo, fica em pé e demora tanto. Será que é para mim? Só que eu ouvi uma informação, assim, uma citação, que a facilitadora leu num dos livros do Bert Hellinger, que era assim: quem não aceita os pais como eles são, vivencia um sentimento de falta, de vazio, e muitas vezes existe uma busca por compensação. E essa compensação pode ser por meio da busca espiritual ou pela busca de autoconhecimento. Na ocasião, busca espiritual não fez sentido para mim, apesar de eu já tinha interesses por espiritualidade. Apesar disso, não era, vamos dizer assim, o cerne. Mas quando eu ouvi autoconhecimento, eu pensei, a carapuça serviu. Entendi a minha insatisfação. Então, ali em 2011, isso foi julho de 2011, quando eu entrei na formação em constelação familiar. Ali caiu a ficha de que a minha insatisfação, então, vinha dos julgamentos
que eu tinha em relação aos meus pais, que eram julgamentos que estavam implantados depois de muito tempo, e eu achava que eu tinha razão. Daí eu fui participar de uma vivência de constelação à noite, para daí constelar na seguinte. Eu estava com medo, porque eu não sabia o que ia aparecer quando fosse a minha constelação, porque às vezes uma constelação era bem intensa. E aí, o que vai aparecer quando for a minha? Só que aí eu constelei o ressentimento. Então, naquele processar de informações, eu percebi que eu tinha um ressentimento. Eu já sabia que eu tinha, mas é como se era o tema mais importante do momento. Eu percebi que em todas as relações se manifestava o ressentimento que eu sentia. E o impacto que teve a primeira constelação, uma constelação, parece que diluiu aquele ressentimento que era muito grande, que eu achava que eu tinha razão de sentir, para algo mais, vamos dizer, menor. Para algo menor. Ainda tive que lidar com outras camadas. Por isso que é importante essa consciência de que é importante um processo. A ideia de que fazer uma constelação resolve a vida cria mais ilusão e frustração do que resolve. Eu atendi várias pessoas com essa frustração de já constelou uma relação e não resolveu. Porque são camadas. Imagina, é que a visão seria assim: passou quantos anos tendo um problema? A vida toda. Aí faz uma, a vida fica uma maravilha. A ideia é que algo é colocado em movimento. E nesse movimento, a mudança acontece e ela pode reverberar. Ao mesmo tempo, isso é uma camada de experiência. E naquela mesma relação, tem camadas diferentes de experiência. Por exemplo, um tema pode ser o ressentimento. O outro tema pode ser ainda esperar alguma coisa dos pais. Um outro pode ser o julgamento sobre como eles deviam ser ou agir diferente. E assim vai. Quando se entende que existem camadas de experiência, isso traz a consciência para a necessidade de um processo. E a gente está falando sobre, como terapeuta ou líder, se você lidera uma pessoa, você é líder. Líder é aquele que toma a frente. Não é necessário ter necessariamente uma função de liderança. Mas a questão chave é como tornar os relacionamentos de ajuda mais efetivos. No que se refere a alguém te pergunta o que a pessoa deveria fazer. Se você dá a resposta sobre o que fazer para outra pessoa, a relação não é mais de ajuda. Não é mais possível, porque a relação de ajuda é entre iguais. A questão chave é que se você tiver essa consciência de buscar estabelecer relações entre iguais, isso é mais efetivo, porque respeita que o outro é adulto igualmente e capaz de fazer as suas escolhas, mesmo que o outro não se coloque nessa posição. Porque aquele que pergunta o que eu devia fazer, ele pode estar desorientado, não quer dizer que ele vai seguir cegamente. A pessoa pode ouvir e fazer a sua avaliação também como adulto, mas um ponto-chave é sempre o olhar de... Às vezes a pessoa realmente está desorientada, ela não sabe o que fazer e ela precisa de uma indicação. Nesse caso, um recurso é trazer possibilidades. Olha, eu imagino que alguém poderia fazer a opção A, a opção B, a opção C. Alguma dessas faz sentido para você? Qual dessas faz mais sentido? O que você poderia fazer com isso? E aí, a minha história, onde eu parei na questão da arte marcial, por exemplo, foi para passar pela busca pelas perguntas. Eu passei, então, pela programação neurolinguística, fiz a formação de Practitioner Master Trainer, fiz a formação em constelação familiar e também conheci o coaching integrativo e sistêmico. E também coaching, de verdade, americano, que trouxe uma compreensão profunda sobre perguntas. Essa questão de responder oferecendo opções, ao invés de dar a resposta, é um recurso dentro do coaching. Então, eu estou trazendo o seguinte, a gente está falando, recapitulando para quem chegou depois, ou está vendo depois, dentro dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes, ou 5 princípios sistêmicos da ajuda, como preferir. Dentro dos 5 princípios sistêmicos da ajuda, ou dos atendimentos eficazes, o primeiro é a compensação.
Hoje é a última aula sobre o princípio sistêmico da ajuda, chamado compensação equilibrada. Então, para você manter a compensação equilibrada, o equilíbrio entre dar e receber na relação, isso que é a compensação, para você manter esse princípio sistêmico, quando se refere o cliente te pergunta o que fazer, um membro da sua equipe te pergunta o que fazer. Como líder e como terapeuta, se você diz o que fazer, existem problemas. E é importante ter consciência desses problemas, que é o que eu vou apresentar agora. Um deles é gerar dependência. Então, se você é a pessoa que sempre diz o que fazer, porque tem mais experiência, é provável que você está sobrecarregado. Faz sentido para você? Você pode estar sobrecarregado no seu trabalho, porque você tem mais experiência, todo mundo confia na sua visão, na sua capacidade de dar a solução, então todo mundo sempre leva um monte de problema para você e você tem que dar a solução para todos os problemas. Isso acontece com você? Uma forma de lidar com essa centralização, porque se depender de você para todas as decisões, se você é empresário, por exemplo, e todas as decisões dependem de você, então o nível de centralização está muito grande. E se você não estiver disponível para dar a resposta? Aí nada acontece. Então, exercitar ao invés de dar a resposta. Isso também encaixa no nível da gestão empresarial, quando se tem processos, quando se tem procedimentos ou se tem processos, no nível mais elaborado de gestão. Porque aí já existe quem tem as atribuições de decidir e até que ponto se pode decidir. Mas considerando que a maioria das empresas no Brasil não tem processos, às vezes tem procedimentos, mas não tem processos, pelo menos escritos. Nesse sentido, é importante o líder, ao invés de ser centralizador, exercitar, ao invés de dar respostas, perguntar, e quando ainda assim a pessoa não está chegando na resposta, apresentar possibilidades, caminhos possíveis de ação. Essa é uma forma de treinar. Por incrível que pareça, o treinamento de uma equipe de trabalho não para, não é uma vez na entrada. Precisa ser contínuo e o líder precisa ter tempo para fazer esse treinamento contínuo. E no caso do terapeuta, se ele se torna um conselheiro e começa a dizer o que fazer, como o cliente deve viver a vida, que escolhas deve fazer, isso gera dependência e, nesse caso, o terapeuta se coloca no lugar de pai ou mãe do cliente. Isso não tem um bom resultado. Bom, então problemas de dar resposta, problemas de dizer para o outro o que fazer, seja cliente, seja membro de equipe. Então, gerar dependência, a centralização, que traz sobrecarga, no caso do líder, e gera ineficiência, porque o tempo todo é como se não houvesse um aprendizado, precisa sempre do retrabalho. É como se fosse a insegurança da equipe reflete a insegurança do líder. O líder centralizador, ele é inseguro. É preciso trabalhar esse estado interno. Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Liderança Sistêmica, que é uma mentoria individual ao longo de 6 meses, com sessões individuais quinzenais. Se quiser saber mais como contratar essa mentoria de liderança sistêmica, você pode clicar no meu perfil do Instagram, no link da bio. Lá você tem mais informações. Então, o líder centralizador é um líder inseguro. Então, ele precisa trabalhar a relação com o medo, trabalhar a necessidade de segurança e, dentro da visão sistêmica, também a relação com o pai e, possivelmente, com a linha masculina da família. Muitas vezes, esse tema se faz presente. Compreender essas dinâmicas sistêmicas traz também uma compreensão sobre como ter mais resultados a partir de uma postura interna. E também a necessidade de cuidar de si, que foi uma das aulas dessa semana. Outro problema, além da ineficiência, é o retrabalho que está junto. Ineficiência e retrabalho caminham juntos. Então, o líder centralizador, ele vai treinar as pessoas para serem ineficientes, porque sempre vai depender dele. Então, é como se a pessoa que está executando o trabalho
se ela não for proativa, se ela for insegura e o líder alimentar essa insegurança, o trabalho vai ficar sempre sendo repetido. Sempre repetido. E aí não existe um aprendizado em grupo. Incentivar a pergunta e a capacidade de cada pessoa contribuir com a busca de soluções, é uma forma de ter mais resultados. Daí, o tema, então, tem a ver com compreender que perguntas empoderam os outros. Então, o terapeuta precisa ter a habilidade em fazer perguntas. Como desenvolver essa habilidade? Conhecendo os tipos de perguntas e o resultado que elas trazem, mas conhecendo na prática. Só a teoria não, vamos dizer assim, tem um resultado pequeno. Se você tiver interesse em conhecer o treinamento de coaching para líderes, é uma licença, é um licenciamento que eu fiz o licenciamento. É um curso de 16 horas. Ele tem um formato de 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, ou 4 semanas, 4 horas por semana. O intuito é desenvolver habilidades de pergunta, de comunicação, de perceber os perfis e como lidar com cada perfil comportamental dentro de um ambiente de trabalho. Caso queira saber mais, você pode me enviar mensagem abaixo dessa aula, ou pelo Instagram, pelo direct, ou no Instagram também se encontra o meu WhatsApp para saber a data de próximas turmas, como se inscrever. Então vamos falar sobre perguntas, porque a ideia é alguém te pergunta o que fazer. Se você diz o que fazer, que é mais instintivo, porque a gente passou muitos anos na educação formal só sendo dito o que fazer, no máximo a gente perguntava, na verdade a gente era mais perguntado, né? Ou perguntava para tirar alguma dúvida, mas em si, no geral, o papel era absorver informações da educação formal, enquanto o professor estava na frente, ensinando, e depois colocar na prova, articular a informação conforme pedido nas questões dentro de um tempo. Ou seja, é um exercício de memória e raciocínio. Mas a parte prática do conhecimento, que é aplicar ele propriamente, não está disponível. Quando eu falo parte prática, para deixar mais claro, eu me refiro, por exemplo, quem fez a aula de natação precisou ler alguma teoria sobre natação? Movimentos do braço, flutuabilidade. Imagina como seria aprender a nadar tendo que passar um ano estudando antes de entrar na água. Ou uma arte marcial, ter que saber a história da arte marcial, porque a visão acadêmica, você tem que saber a história, as origens e tudo mais, para daí, no final de tudo, você fazer a prática. Eu estou trazendo uma visão que é uma visão nem tão moderna assim. A PNL se baseia em aprendizagem. E a aprendizagem completa é uma aprendizagem, isso é uma visão dentro do nível de trainer em programação neurolinguística. A aprendizagem completa depende de um equilíbrio entre teoria e prática. Tanto que a musiquinha que a facilitadora cantava, eu não vou saber reproduzir, mas era um pacote cognitivo para uma experiência de referência. Então, a informação nova, o pacote cognitivo é a informação. Uma informação nova que se quer passar precisa ser conectada com uma experiência. Quando eu junto uma experiência nova que se quer comunicar com uma experiência de referência, eu estou conectando os pontos. Por exemplo, quando eu falo do tema da aula, responder oferecendo possibilidades, eu comecei trazendo uma pergunta. Como você lida com perguntas? Se você é terapeuta ou líder, como que você lida com perguntas? Eu estou remetendo à experiência, a sua experiência enquanto alguém assistindo essa aula, seja ao vivo, seja depois gravada. Então, como que você lida com pergunta? Você precisa pensar na sua experiência. Quando a pessoa pergunta, eu já respondo. Qual o problema? Então, esse é o ponto. O nosso hábito o que é mais rápido? A nossa mente quer fazer o mais rápido. A mente não quer gastar energia. Então, a primeira resposta que vem à mente é como se fosse a resposta certa. Aí vem a questão da estratégia.
Se você entender, aí essa é a minha pergunta, a minha reflexão para você escrever nos comentários. Responde nos comentários. Qual o efeito de você ser o que dá a resposta de tudo? Qual o efeito de você ser um resolvedor de problemas para a sua equipe, para os seus clientes? Pode ser que nenhum. Será? Eu estou trazendo uma reflexão que é assim, um problema dessa, vamos dizer, dessa postura de dar respostas, um problema é gerar dependência. A pessoa, o cliente da terapia vai precisar que você seja um consultor e dê as respostas para ele. Sempre que ele precisar de você, vai ligar para ter a resposta. Ao mesmo tempo, e para o líder a mesma coisa. O membro da equipe vai sempre precisar se remeter a ele. Pode ser que o objetivo do terapeuta ou do líder seja criar essa dependência por algum ganho. Mas, lembra, a gente está o contexto dessa aula de hoje, que é a aula 9, são os 5 princípios sistêmicos, 2 atendimentos altamente eficazes. O atendimento pode ser o atendimento terapêutico, como pode ser o atendimento ao cliente. E cliente é qualquer pessoa. Numa empresa tem um cliente interno, que são os funcionários, como o cliente, o público, que é o público-alvo da empresa. Dentro de uma equipe, a equipe precisa comprar a ideia do líder. Daí a ideia do treinamento, por meio de perguntas, se você sempre der respostas, você está treinando o seu cliente ou a equipe a depender de você. Agora, se você tiver paciência e lembrar, bom, se eu fizer perguntas, eu estou empoderando essa pessoa, porque ela está encontrando a resposta. É uma posição de humildade. E ela vai ter mais autonomia? Por que não? Daí tem situações que a pessoa pode não ter a resposta, porque ela não tem, vamos dizer, repertório ainda. Aí entra no que é a aula de hoje. A aula de hoje é, quando responder, oferecer possibilidades. Na formação em coaching, um facilitador chamou isso de oferecer o carrinho de sobremesa. Como se fosse no restaurante, está aqui as opções de sobremesa, pode escolher uma. Ainda assim, a escolha é do cliente. Se você disser, isso aqui é melhor, porque isso e aquilo, é você que está escolhendo. Então, olha qual é o ponto-chave. O primeiro princípio sistêmico, que envolveu desde a aula 2 até agora a nona, é a compensação equilibrada, que é na relação de ajuda, seja terapêutica ou entre líder e equipe, é importante ter um olhar do outro como alguém igual e capaz de resolver os problemas. Na questão da liderança, você pode ler o livro Como se tornar um líder servidor, do James C. Hunter. É o mesmo autor do livro O Monge Executivo. Essa liderança servidora é o líder que se coloca na posição de ajudar os liderados. Então, para ajudar, ele precisa estar como igual e próximo. Não adianta estar distante, dizendo distante o que fazer. Ele precisa estar próximo e como igual. Nesse sentido, as perguntas trazem essa relação onde o engajamento dentro de equipes de trabalho surge quando cada integrante se sente importante. A pergunta empodera, ou seja, a pergunta faz o outro se sentir importante, parte, logo ele tende a se engajar. Oferecer possibilidades é um recurso para quando a pessoa não tem repertório, mas ainda assim ela pode escolher a opção entre 3, 4, 5 opções igualmente importantes, a pessoa pode ter o espaço para treinar e errar. E aí vem um ponto-chave. Às vezes o líder ou o terapeuta é centralizador porque ele tem julgamentos de certo e errado que não se encaixa nas ordens ou princípios da ajuda. Ou seja, dentro dos princípios da ajuda, isso vai ser uma das aulas futuras. É importante abrir mão do julgamento para ter mais resultados. Esse eu coloco que é uma postura interna.
Dentro da compensação equilibrada, se eu me sinto inseguro, eu não confio nas minhas emoções. Então, existe uma possibilidade de eu não confiar que o outro dá conta. Mas também existe uma grande possibilidade de que eu estou interferindo e me colocando no processo. Não tem como se isentar do processo. Essa é a compreensão fenomenológica. A constelação é a abordagem sistêmica fenomenológica. Fenomenológico quer dizer lidar com aquilo que está presente. Então, eu estou participando. O que eu não resolvi em mim vai estar na relação. Sabendo disso, essa neutralidade pressupõe eu vejo o outro como certo. Ah, mas eu não sinto assim. Então eu preciso trabalhar esse tema em mim. Entendeu o que eu quero dizer? Às vezes o terapeuta ou o líder tem suas questões pessoais afetando a relação. Aí, claro, nesse caso, o terapeuta ou o líder precisa buscar se desenvolver emocionalmente. Faz parte, é normal. Todo mundo precisa se desenvolver emocionalmente. E, ao mesmo tempo, é o que traz muito resultado. A vida fica mais fácil quando a gente entende que o papel de razão e emoção é trabalhar em conjunto. Eu preciso ver razão e emoção também em equilíbrio. Se eu fico só no racional e vejo as emoções como erradas ou não posso confiar nelas, eu vou projetar isso nas relações. Se eu quero ter mais efetividade, e se você está assistindo essa aula, você tem interesse por ter mais resultados, seja como terapeuta, seja como líder, é importante perceber que dentro da compensação equilibrada, você precisa cuidar de si. Esse cuidar de si é cuidar do si emocional. Porque é provável que do eu racional você cuide, minimamente. Tem pessoas que nem do eu racional cuidam, mas é mais fácil cuidar do eu racional, porque ele é o mais ativo. E qual é o ponto-chave? Precisa cuidar também do eu emocional. O que é cuidar do eu emocional? Meditar, olhar para dentro, acolher as emoções, reconhecer dentro da relação de líder e equipe ou terapeuta e cliente essa igualdade. Se tem uma insegurança, cuidar, resolver, trabalhar esse tema. E aí, sobre perguntas. Então, responder oferecendo possibilidades. Como que seria isso? Para isso, vamos fazer uma breve recapitulação de perguntas. Perguntas abertas e fechadas. Não sei se você sabe a diferença. Perguntas abertas começam com aquela palavrinha no início, tipo como, por quê, quando, quanto, quem, ou seja, traz respostas que são o que for. Não tem um formato para elas. Então, perguntas abertas trazem respostas abertas. Normalmente usa-se perguntas abertas quando se tem tempo, porque vai vir uma resposta longa. Normalmente. Perguntas fechadas, a resposta é sim ou não. Ainda assim, na pergunta fechada, tem gente que vai trazer muita informação depois. Sim, porque tal. Mas a pergunta aberta traz uma pergunta, uma resposta aberta. Pergunta aberta, resposta aberta. Pergunta fechada, a resposta é sim ou não. Normalmente se usa a resposta pergunta fechada para confirmação, para checar se você entendeu o que o professor quis dizer. E pergunta aberta quando você quer, vamos dizer, ajudar a pessoa a encontrar a resposta, a buscar dentro, e também para conhecer a pessoa, como ela pensa. Então, fazer uma pergunta aberta também é uma forma de conhecer a outra pessoa. Por exemplo, alguém te traz um problema. Quais possibilidades? A pessoa que trouxe o problema, você pergunta para ela. O que você poderia fazer para resolver? O que você tentou? O que você fez para resolver? Quem pode ajudar você? O que você poderia fazer? Que ajuda você precisa? Com quem você pode falar para saber como resolver, além de mim? Então, a questão de perguntas pode ajudar a pessoa, o membro da sua equipe, a encontrar a resposta por si mesmo. Alguém na sua situação, que está com o mesmo problema ou desafio, o que você diria para ele? É curioso, mas muitas vezes a pessoa que traz o problema já tem uma ideia de como resolver. Mas, muitas vezes, a pessoa pode estar treinada a querer a sua solução. Porque, provavelmente, pode ter acontecido uma situação anterior onde ela trouxe uma solução e o líder descartou a solução.
Nesse caso, é até uma postura esperada. Se o membro da equipe trouxe para o líder uma solução, o líder só descartou e mandou refazer do jeito do líder, então é provável que a própria equipe já está treinada a fazer do jeito que o líder quer. No caso do terapeuta e cliente, se o terapeuta diz o que fazer, não é uma postura sistêmica. Então, se não é terapia sistêmica, não faz diferença. Aqui eu estou falando dos princípios sistêmicos aplicados à ajuda. Então, me refiro à terapia sistêmica, ou quando o terapeuta gosta desse olhar e quer exercitar esse olhar, seja na constelação familiar, sistêmica, empresarial. É importante esse olhar sem julgamento e um olhar onde o outro é responsável por encontrar a resposta, ao invés de ser você que dá a resposta. Então, vou considerar isso. Você sabe a diferença de pergunta fechada para aberta. Existem tipos de perguntas que você faz ao longo da conversa. Por exemplo, tem perguntas que você faz para definir qual é a questão de verdade, qual é o foco, qual é o problema de verdade. Às vezes a definição do problema, a clareza da definição do foco do problema já é a solução. Muitas vezes, a pessoa se remete ao que aconteceu antes, ou o que causou o problema, ou quem é o responsável pelo problema. Mas, às vezes, é necessária essa resposta até para prevenir, ou para envolver o causador do problema na solução. Então, tem perguntas que definem um foco. Qual é a questão principal? Essa é uma pergunta que define o foco. Tem perguntas que vão abrir possibilidades. Mas como que você poderia resolver? Quais são as opções para ajudar a resolver? Isso é sobre possibilidades. Tem perguntas sobre a ação. O que você vai fazer, então? Qual o seu próximo passo? Qual é o passo atualmente? Tem perguntas sobre obstáculo, sobre impedimento. Exemplo, o que está impedindo de resolver? Quem que está impedindo? Ou o que está impedindo? Ou sobre recapitular no final da conversa, você pergunta para a pessoa, olha, você pode me dizer o que você está levando dessa conversa, ou o que você entendeu que de fato é importante nessa questão? Aí a pessoa recapitula. A clareza também pode ser entender sobre o momento atual. O que eu quero trazer é que as perguntas são uma ferramenta. E aí eu vou fazer um parêntese antes de encerrar. Tem uma história do Sócrates, que é o filósofo grego, acho que 300 anos antes de Cristo, ou antes disso, que só se sabe do Sócrates porque Platão escreveu sobre Sócrates. Platão era discípulo de Sócrates e escreveu sobre ele. Mas, na Grécia Antiga, o oráculo de Delfos declarou que a pessoa mais sábia do mundo era Sócrates. E aí foram falar com Sócrates, olha, o oráculo de Delfos disse que você era o mais sábio. A resposta de Sócrates foi, eu só sei que eu nada sei. E porque eu nada sei, eu estou sempre buscando aprender. E o que o Sócrates fazia era perguntas. Ele fazia perguntas para todo mundo. Coisas que as pessoas achavam que sabia, ele perguntava. E a questão mais interessante das perguntas é que ele tinha um processo que era chamado de dialética socrática, que era a desconstrução daquilo que se achava verdadeiro. Então ele perguntava para entender, para desconstruir, entender a resposta última. E depois que desconstruía, ele utilizava a maiêutica, que é a construção do conhecimento, através também de perguntas. E nesse processo, se chegava ao conhecimento verdadeiro, ou seja, as perguntas como um caminho para chegar ao conhecimento verdadeiro. Ou seja, as perguntas são ferramentas para conhecimento milenar. E muito provavelmente antes de Sócrates também. E o coaching trouxe as perguntas como uma forma profissional de ajudar a ir para a ação. E nesse sentido, o oferecer opção é quando a pessoa ainda assim não consegue achar a resposta, você, pela sua experiência, você tem opções, e aí você quer ajudar e você apresenta a opção 1, 2, 3, 4, 5, e testa uma delas, vê, depois volta aqui, checa comigo. Ou seja, as perguntas apoiam um processo de aprendizagem.
Para finalizar, eu sempre passo o vídeo de pessoas que já participaram da mentoria e formação em constelação familiar individual. Eu vou passar daqui a pouco, mas se você quiser saber mais, as inscrições estão abertas por tempo limitado. Para saber as condições de inscrição para participar da mentoria e formação em constelação familiar individual, que acontece tanto numa plataforma com as aulas gravadas para você ver e rever quantas vezes quiser, quanto ao vivo em grupo, via Zoom ou via Meet, em 4 mentorias. Então, tem esses 2 formatos. As mentorias são para prática, supervisão, prática, revisão e supervisão. E a 4ª mentoria é sobre estratégias de marketing e vendas para vender as sessões, para conseguir clientes. Então, existe uma mentoria dedicada a isso. Então, escuta agora, e a gente já encerra, eu não volto logo depois, o que 3 pessoas que concluíram a mentoria acharam da experiência. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim lá da infância, em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em conhecer melhor como funciona a constelação, e seja para autoconhecimento ou para ajudar outras pessoas com essa técnica que é realmente fantástica.